Em quarto lugar, o revestimento de poder. Esse verso 8 aqui, muito conhecido da igreja, né? Jesus redireciona os olhos dos discípulos para a ação missionária, como eu acabei de falar. E aí David Stern diz que este versículo serve como uma espécie de índice para todo o livro de Atos, né? Porque ele faz um esboço de Jerusalém para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. História de poder do Espírito Santo para que eles pudessem levar esse evangelho. Então, James Hastings destaca no oitavo versículo pelo menos alguns pontos importantes, que seriam o poder, a fonte do poder e o uso do poder. Há na língua grega duas palavras para poder, gente. Uma delas é exousia e a outra é dynamis, ou dunamis, como alguns pronunciam. A primeira, exousia, ela refere-se a um poder no sentido de governo, um poder no sentido de autoridade. Já a segunda palavra, a palavra dynamis ou dunamis, ela refere-se a uma habilidade e a uma força. Então, o poder do Espírito Santo não era exousia, mas era dínamos, dunamis. O poder do Espírito Santo não seria no sentido de governo e autoridade para eles implantarem um governo como os judeus pensavam reino, mas era uma habilidade e força que eles receberiam do Espírito Santo para que eles pudessem cumprir a sua missão. Aqui diz que eles vão sair por Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então eles precisam desse poder. Por isso Jesus diz, vocês vão receber poder, vocês vão receber dinamis, dunamis, vocês vão receber força e capacitação. E aí, aqui aparece a palavra também, ser-me-eis testemunhas, no verso 8. Essa palavra testemunha é do linguajar jurídico, para quem não sabe. Num processo judicial, são interrogadas as testemunhas. Não cabe a uma testemunha, gente, externar sua opinião ou relatar num tribunal os seus pensamentos, aquilo que você acha. Testemunha é uma palavra-chave no livro de Atos. Por quê? Porque ela aparece 29 vezes na forma de substantivo ou na forma de verbo. Uma testemunha, para vocês entenderem, é alguém que relata apenas o que viu e o que ouviu. Por isso eu estou dizendo que no processo jurídico a testemunha não pode dar suas opiniões ou o que ela acha. A testemunha apenas relata o que viu e o que ouviu. Guarde essa informação aí, obreiro. Você que prega, você que ensina. A testemunha não tem opinião própria. A testemunha só tem um valor no tribunal: testemunhar, relatar, mostrar ou falar aquilo que ela viu ou ouviu. Ou seja, no caso aqui do texto bíblico, nós encontramos no capítulo 4, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, creio que é o verso 19, e verso 20, capítulo 4, verso 19 e verso 20. Diz assim: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Percebem? Os discípulos, quando recebem o poder, quando recebem a força, a capacitação do Espírito Santo, recebem para serem testemunhas. E o que eles dizem a partir de agora é: nós não vamos deixar de relatar o que vimos e o que ouvimos. Ou seja, eles cumprem exatamente o papel de testemunha. E aí, eu quero que você entenda que a testemunha é alguém que está pronto a dar a sua vida para testificar o que viu e o que ouviu. Por isso a palavra testemunha, também aqui no grego, ela é a palavra mártir. É a palavra mártir no grego. Testemunha é a mesma palavra do grego que se traduz por mártir. Ou seja, é alguém que está pronto a morrer pelo que está falando. Alguém que está disposto a morrer porque ela viu e porque ela ouviu. E ela não vai negar o fato. E os discípulos viram Jesus ressurreto, ouviram Jesus ressurreto. E agora eles serão testemunhas pelo mundo. Eles vão falar o que eles viram e o que eles ouviram. E se for necessário, eles vão morrer por aquilo que viram e aquilo que ouviram. Por isso,
Mário Neves interpreta corretamente quando ele escreve assim: a palavra testemunha no grego corresponde a mártir, de sorte que ser testemunha implica na disposição íntima não só de sofrer, mas até de sacrificar a própria vida pela causa. Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Essa é uma das razões pelas quais eu não sou testemunha de Jeová. O pessoal daquela religião que tem aí, né? Testemunha de Jeová. Porque a Bíblia nunca mandou a gente ser testemunha de Jeová. Na verdade, nós somos testemunhas de Jesus. Jesus é que disse: ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês vão receber poder para falarem o que viram e o que ouviram. E vão receber poder, inclusive, para resistirem até a morte. Por isso que vocês viram e ouviram. Talvez a pergunta que algumas pessoas façam seja: pastor, por que os discípulos precisariam de um revestimento de poder? Eu acho que eu já expliquei, né? Mas, só para colocar em pontos, assim, para você gravar na sua aula ou anotar aí no seu caderno, por que os discípulos precisariam de poder? Vamos relembrar. Primeiro, para eles saírem do campo da especulação para o terreno da ação. Acabei de falar agora, escatologia versus missões. Eles precisariam de poder para que eles não ficassem em Jerusalém, dentro do cenáculo, discutindo os detalhes das coisas que aconteceriam no futuro, a escatologia. Eles deveriam sair da especulação para o terreno da ação. Eles deveriam ir para o mundo, falar o que viram, o que ouviram e serem testemunhas no sentido de mártires, no sentido de morrerem por isso que eles acabaram de ver e ouvir. Por que eles precisariam de poder? Bom, eles precisariam de poder, número 2, para perdoar. Por quê? Porque as antigas barreiras raciais, culturais, religiosas, inclusive, que separavam eles de diversas nações, inclusive a birra que eles tinham dos samaritanos. Essa birra deveria ser quebrada, porque aqui no texto Jesus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão ser meus mártires, minhas testemunhas, não só em Jerusalém, especulando escatologia, mas vocês devem sair daí para missões. E quando saírem pelas missões, vocês vão passar pela Judéia, inclusive Samaria. Vocês vão passar por Samaria, então vocês vão precisar do poder do Espírito Santo para perdoar as pessoas de outras etnias, para quebrar esse ranço que havia entre judeus e samaritanos. Lembra de João capítulo 4? Quando Jesus vai conversar com uma mulher samaritana, o pessoal fica assim, embasbacado. Como pode um judeu conversar com uma mulher samaritana? Ela fica surpresa, porque havia uma inimizade. Agora Jesus vem dizendo que o poder do Espírito Santo os capacitaria a levar o reino de Deus, a mensagem daquilo que eles viram e ouviram, inclusive para os samaritanos. E para levar a mensagem para os samaritanos, eles deveriam exercer poder, deveriam receber poder, deveriam exercer perdão. Então veja, cada palavrinha do versículo 8 é muito importante. Vocês recebem a promessa do Pai, Ele manda o dínamo sobre a sua vida, esse dínamo te capacita a sair da especulação de quando é que vai acontecer essas coisas. Esse poder do Espírito Santo em você te tira da inércia em Jerusalém, te faz sair de dentro do cenáculo e botar a cara na rua, botar a cara para fora. E faz você sair para perdoar até samaritano, que você vai ter que pregar lá. Por que precisavam do poder do Espírito Santo? Bom, terceiro, para pregar até os confins da terra, né? Porque o verso 8 diz que eles irão de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, você precisa do poder do Espírito Santo para ter um horizonte missionário ampliado. Porque muitas pessoas acham que o poder do Espírito Santo, aguenta aí pelo amor de Deus, mas muitos acham que o poder do Espírito Santo é para você ficar falando em línguas dentro da igreja. Não é. Você não é batizado no Espírito Santo, você não recebe o poder do Espírito Santo para ficar fazendo culto dentro de quatro paredes. É para pregar o Evangelho aos confins da terra. Os horizontes de uma pessoa que tem o poder do Espírito Santo são horizontes ampliados. Os limites de ficar falando em línguas dentro da igreja, esses limites são dilatados. O projeto de Deus é o maior projeto do mundo. É o evangelho todo para todo homem, para o homem todo, por toda a igreja em todo o mundo. Os gentios na época, gente, eram considerados pelos judeus apenas combustível para fogo do inferno. Agora, com o poder do Espírito Santo, eles devem merecer
a mais acendrada atenção dos judeus no cumprimento da missão. Ou seja, o poder do Espírito Santo é para capacitar você que acha que algumas pessoas são destinadas ao inferno. O poder do Espírito Santo é para capacitar você para ir pregar para essa pessoa. Consegue entender o que eu estou falando? Por que eles precisavam de poder do Espírito Santo? Quarto, para morrer. Acabei de explicar para vocês que a palavra significa mártir. Os discípulos eram testemunhas que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Jesus. E essa notícia da exaltação de Jesus deveria ser anunciada até os confins da terra. Para que isso acontecesse, a morte, ainda que a morte fosse o preço a ser pago, eles deveriam pagar. Mas não é fácil morrer. Não é fácil morrer. As pessoas têm medo, não é verdade? Então o poder do Espírito Santo é para isso, é para tirar você da inércia de Jerusalém. É para levar você a perdoar samaritanos. É para levar você a ampliar os seus horizontes, além de quatro paredes, um poder que não te faz apenas falar em línguas por 2 minutos, 3 ou 10, e que morre nisso, e não desemboque mais nada para o mundo. Então é disso que Jesus vem tratando aqui. Ele quer que esse poder mobilize a igreja. Bom, vamos ao terceiro ponto, que agora é do verso 9 ao verso 11. Agora o assunto muda. A ascensão de Cristo, o seu selo de vitória. Verso 9 até o verso 11 diz assim: Tendo dito isso, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos do céu, enquanto ele subia, e de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o vistes subir. Esse verso 9 ao 11 fala sobre a ascensão de Cristo. Vamos dizer assim, o grande momento de vitória de Jesus. Porque a ascensão de Jesus é um selo de vitória sobre o pecado. Ele veio ao mundo e foi-se desse mundo. E ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo e ele venceu a morte. Marcou aí no seu caderno? A ascensão de Jesus sela a sua vitória sobre o pecado, porque ele nunca pecou, sela a sua vitória sobre o mundo, que nunca o dominou, sela a sua vitória sobre o diabo, que nunca conseguiu fazer ele cair em tentação, e sela a sua vitória sobre a morte, que não conseguiu agarrá-lo na tumba por mais que 3 dias. A ascensão de Jesus. Somente Lucas relata a ascensão de Jesus, viu, gente? Só ele relata. Se você ver lá em Lucas 24, versos 50 a 53, e comparar aqui com Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, que eu acabei de ler para vocês, vocês vão perceber que é o relato da ascensão de Jesus, o momento em que Jesus vence definitivamente pecado, mundo, diabo e a morte. Ou seja, o pecado não vai maculá-lo, o mundo não vai segurá-lo, o diabo não vai encurralá-lo e a morte jamais terá domínio sobre ele. Então, esse é o momento triunfante de Jesus, que a gente vê que ele consumou a obra dele, né? Dito essas palavras, ele sobe aos céus, ele consuma a obra dele, ele é elevado às alturas nesse verso de número 9, e eu acredito que você deve lembrar que quando Jesus sobe ao céu, a Bíblia vai relatar que ele é exaltado por Deus Pai, né? A Bíblia diz assim em Filipenses 2, 9 a 11, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse momento em que Jesus sobe aos céus, a gente sabe que ele é recebido. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, dizia o salmista. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nesse momento onde Jesus some de diante dos olhos dos seus discípulos e sobe às alturas, nesse momento o salmo messiânico se cumpre e Jesus entra como Rei da Glória aos céus e está, inclusive, à direita de Deus Pai. Bom, nós precisamos agora caminhar um pouquinho mais com vocês, né?
Da mesma forma que a ascensão de Jesus foi física, esse Jesus que vocês viram subir, Galileu, vocês estão olhando para lá, mas esse mesmo Jesus que vocês viram subir visivelmente, vocês o verão, ele voltará da mesma forma que o viram subir. Como foi que ele subiu? De forma visível. Como foi que ele voltará? Também de forma visível. Eu sei que muitos acreditam que Jesus voltará num arrebatamento secreto, mas eu não vou ensinar isso para vocês aqui porque não é assim que eu interpreto, não é assim que eu penso no entendimento bíblico. Esse Jesus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Você viu ele subir, vocês virão ele descer, porque a palavra aqui é da mesma forma. Então nós acreditamos que Jesus voltará de forma física, visível, pessoal, gloriosa. E aí eu concordo, se você acha que é uma coisa minha, não. O John Stott, um dos maiores teólogos do mundo, falecido Dr. John Stott, eu concordo com ele quando ele diz que a volta de Jesus será pessoal, mas não será vista por poucos, como aqui na ascensão. Em vez disso, Jesus será visto com milhares, porque ele partiu sozinho. Mas ele será visto quando ele voltar com milhares e milhares e miríades de seus santos, humanos e angelicais, que formarão sua comitiva. E em vez de ser uma volta restrita a um local, será uma volta mundial, porque assim como o relâmpago que sai fuzilando, brilha de uma outra extremidade do céu, é assim que Jesus virá a este mundo, como um relâmpago. Isso vai ser muito rápido, vai ser visível. O relâmpago você vê ele passando e passa rápido. Muito bem, vamos deixar esse assunto do verso 9 ao 11 para um pouquinho mais para frente, lá nos livros de Paulo, em Tessalonicenses, os detalhes escatológicos da volta de Cristo. Se o arrebatamento é secreto, se o arrebatamento é visível, se Jesus desce no Monte das Oliveiras, se o Monte das Oliveiras vai rachar no meio mesmo, como alguns dizem, se o arrebatamento vai ser assim, vai estar dentro do avião, o piloto era crente, o piloto está arrebatado, e quem não é crente fica dentro do avião, o avião cai. Enfim, isso nós vamos ver depois. Ah, pastor, mas isso é assunto curioso. Sim, é escatologia, é assunto interessante, é curioso. Mas aqui o assunto já caminha, pode ver de novo. Quando fala, olha, vocês vão ver ele voltar do modo como viram subir, já muda de novo de assunto. O assunto agora do verso 12 ao verso 14, pode ver na sua Bíblia aí, a epígrafe, esse título em negrito, está aí, ó, a escolha de Matias. Então vamos lá. O nosso próximo ponto agora vai ser a busca do Espírito Santo, um clamor pela igreja. Do verso 12 até o verso 14, você vai ter aqui, não só até o verso 14, tá? Do verso 12 até o verso 26, você vai ter a escolha de Matias como um futuro apóstolo. Mas antes da escolha de Matias, começa aqui com o clamor da igreja buscando o Espírito Santo. Bom, 12 ao 14. Então eles voltaram para Jerusalém, para obedecer à promessa que o Pai fez, que eles tinham que ficar em Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, porque Jesus havia acabado de ser ascenso no Monte das Oliveiras, perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram em Jerusalém, subiram ao aposento onde estavam hospedados, isto é, o cenáculo. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, e todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então vamos dar esse próximo passo. Jesus sobe ao céu, os dois anjos avisam que Jesus voltará, do mesmo modo que viram subir, ou seja, acabou, Jesus não está mais entre as nuvens, a nuvem, Jesus desapareceu entre elas, eles voltam para Jerusalém. Quando voltam para Jerusalém, eles vão para o cenáculo, e eles vão orar. E está toda a equipe lá, né? Então é disso que eu quero falar com vocês agora. A busca do Espírito Santo, um clamor da igreja. Jesus voltou para o céu triunfantemente, os discípulos voltam para Jerusalém alegremente. Isso está lá em Lucas 24, 52. Eles voltam felizes. E aí a gente destaca aqui alguns pontos nessa questão da busca do Espírito Santo, um clamor da igreja. Vamos destacar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, eles voltam. Jesus subiu aos céus no Monte das Oliveiras, que fica a cerca de 1 quilômetro e pouco da cidade de Jerusalém. Eles voltam para casa felizes. Jesus
agora está no céu e eles estão de volta em Jerusalém. Jesus assenta-se à destra de Deus, promete que o Espírito Santo será derramado sobre eles e eles voltam para Jerusalém. Isso é no verso 12. No verso 13, o local. Eles entraram e subiram no cenáculo. O cenáculo foi o palco das promessas. Foi também o lugar da busca do Espírito Santo. Ali Jesus orou pelos seus discípulos. Ali os discípulos oraram pelo derramamento do Espírito Santo. Ali os discípulos se turbaram e ali eles recobraram o ânimo. O mesmo local da tristeza, onde eles estavam afugentados, angustiados, agora é o local da expectativa de uma das experiências mais gloriosas, que é receber o Espírito Santo. Sobre os integrantes dessa equipe de oração, a gente vê no verso 13, parte B, o verso 14, que é o grupo mais ou menos de umas 120 pessoas, né? O capítulo 1, verso 15, diz: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Então, o grupo que se reúne ali no cenáculo é um grupo de cerca de 120 pessoas. Eles estavam maravilhados porque Jesus havia acabado de ser ascenso ao céu. Eles estão agora aguardando a promessa da vinda do Espírito Santo. E conforme a lei judaica, era necessário um mínimo de 120 homens judeus para estabelecer uma comunidade com o seu próprio concílio. Isso é um dado judaico. Então, em termos judaicos, os discípulos perfaziam com 120 pessoas, e é por isso que Lucas coloca que tem cerca de 120 pessoas, porque o que Lucas está querendo dizer é que a igreja agora tinha condição de formar um corpo suficiente para estabelecer uma nova comunidade de acordo com os próprios parâmetros judaicos que exigiam uma comunidade de 120 pessoas para você ter seu próprio concílio. Ali estava o colégio apostólico, a família de Jesus, estavam as outras mulheres, outros irmãos, e não há nenhuma supremacia aqui no texto, nem de Pedro, nem de Maria. E veja que Maria está mencionada aqui no texto. Não há nenhuma supremacia entre eles. Todos estavam reunidos na mesma condição, com o mesmo propósito. Então aqui a gente vê que tem alguns grupos distintos de pessoas. Primeiro tem os apóstolos, depois tem Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres piedosas. Depois tem os irmãos de Jesus, inclusive, que não criam nele até ele ressuscitar. Quando ele ressuscita, os irmãos dele passam a crer nele. E haviam também outros discípulos. Bom, essa é, para quem tem curiosidade, essa vale ressaltar que é a última referência das Escrituras a Maria, mãe de Jesus. Também vemos aqui que os irmãos de Jesus, que eram duvidosos e não criam nele, conforme diz João capítulo 7, verso 5, agora estão persuadidos da messianidade de Jesus, estão também alegres pela sua ascensão ao céu, e agora eles estão no grupo daqueles que oram. A oração. O verso 14 diz: todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui aparece os 120 reunidos no cenáculo, que eles não estavam mais reunidos como aqueles discípulos, apóstolos, trancados com medo dos judeus, porém agora eles estão lá sempre em oração, aguardando o revestimento de poder. O Ernst de Bohr, ele diz com acerto que a espera não é nem impaciente, nem agitada, nem vazia, nem inativa. Ela é plena de perseverante oração. Eles estavam perseverando na oração. O grupo estava coeso na busca, na mesma busca, e se manteve perseverante na oração até que todos eles foram revestidos de poder. Porque, posto que o Espírito Santo é a dádiva divina que capacita e guia a igreja, a atitude humana correspondente diante de Deus é a oração. É na medida em que a igreja ora que ela recebe o Espírito. Grave isso na sua cabeça. É na medida em que a igreja ora que ela recebe o Espírito Santo. Foi na medida em que eles ficaram perseverantes em oração que eles receberam o Espírito Santo. Infelizmente, muitas pessoas estão abrindo mão da oração. Muitas igrejas não oram mais. E, consequentemente, não recebem mais o Espírito Santo. Deixa eu contar para vocês aqui algo muito importante sobre oração. Até porque nós estamos vivendo uma crise muito difícil aqui no Brasil. Basicamente, de 4, 5 anos para cá, está bastante grave a crise
a crise política, com impeachment, a crise aqui em São Paulo, nas fábricas, Volks, Ford, várias empresas você vê aí com muitas dificuldades, muito desemprego no país. E eu quero lembrar vocês que os Estados Unidos sofreram um colapso econômico muito grave. Não estou falando da depressão de 1929, estou falando de antes disso. Os Estados Unidos sofreu uma depressão muito grave, um colapso econômico. Os bancos fracassaram em 1850. Os bancos fracassaram, os empresários entraram em crise, as estradas de ferro dos Estados Unidos faliram, fábricas foram fechadas de ponta a ponta no país, milhões de trabalhadores ficaram desempregados. A situação era tão desesperadora, mas tão desesperadora, gente. Em 1º de julho de 1857, um homem chamado Jeremy Lampier, ou Jeremias Lampier, um homem de negócios, ele assumiu o posto de missionário urbano, acabou se tornando um pregador do evangelho, e ele percebeu a denominação que vinha perdendo milhares de membros todos os anos. Lampier então imprimiu um folheto, distribuiu em Nova York, e dia 23 de setembro de 1857, Lampier começou uma reunião de oração com o objetivo de juntar os comerciantes, os mecânicos e viajantes para que eles buscassem a Deus por causa daquela situação que o país vivia. No primeiro encontro de Lampier, na primeira semana, vieram 6 pessoas para a oração. Na segunda semana apareceram 40 pessoas. A reunião deixou de ser semanal e passou a ser uma reunião diária. Em 6 meses, as orações diárias daquele grupo de Lampier chegaram a 10.000 pessoas diariamente orando a Deus na cidade de Nova York. Você consegue entender isso? Todo santo dia, cerca de 10.000 pessoas se reunindo em Nova York para orar, para que Deus pudesse intervir naquela situação. Então, o resultado foi um poderoso avivamento que varreu os Estados Unidos. O avivamento americano nasce aí, da oração de Lampier com um grupo de pessoas. Em 2 anos, a partir de 1857, em 2 anos acrescentaram-se às igrejas americanas, gente, mais de 1 milhão de novos convertidos. Todos os avivamentos na história, gente, foram precedidos de oração. É grande a igreja que ora. Porque a igreja que ora, os céus se fendem e Deus derrama seu Espírito. Eu quero citar para vocês aqui um apanhado de Warren Wiersbe, um comentarista, ele faz sermões expositivos. Ele apresenta o livro de Atos como sendo um livro de oração. Esses discípulos de Jesus perseveram em oração. E olha só esse resumo que eu vou passar para vocês aqui do livro de Atos. Os cristãos oravam pedindo a Deus para que Deus desse a eles sabedoria para tomar decisões. Está lá em Atos 1, verso 15 a 26. É a decisão aqui sobre a escolha de Matias, o substituto do Judas. A igreja orava para que tivesse coragem para testemunhar da pessoa de Cristo. Está aqui em Atos 4, verso 23 a 31. Na verdade, a oração era parte integrante do ministério diário dos apóstolos. Capítulo 2, verso 42 a 47 diz que eles perseveravam em oração. Capítulo 3, verso 1 diz que eles oravam. Capítulo 6, verso 4 de Atos, eles oravam. Estevão orou quando estava sendo apedrejado. Estevão estava em oração no capítulo 7, verso 55 até o 60. Se vocês olharem, Pedro e João estavam orando pelos samaritanos, no capítulo 8, verso 14 ao 17. Se você reparar, Saulo de Tarso orou depois de sua conversão. Está lá no capítulo 9, verso 11 de Atos. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas, capítulo 9, verso 36 a 43 em Atos. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como deveria ser salvo. Está lá em Atos 10, 1 a 4. Pedro estava no terraço orando quando Deus lhe disse como responder às orações de Cornélio. Está lá em Atos 10, verso 9. Os cristãos na casa de João Marcos oraram pelo apóstolo Pedro quando ele estava na prisão. E o Senhor livrou tanto da prisão quanto da morte. Está lá em Atos 12, verso 1 a 11. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar os missionários Barnabé e Saulo. Está lá no capítulo 13, verso 1 até o 3. Foi em uma reunião de oração na cidade de Filipos que Deus tocou o coração de uma mulher chamada Lídia. Está lá no capítulo 16, verso 13. Em outra reunião de oração em Filipos, Deus abriu as portas da prisão. Está lá no capítulo 16, verso 25 a 31.
Paulo orou por seus amigos antes de partir em viagem. Está lá no capítulo 20, verso 36, no capítulo 21, verso 5. No meio de uma tempestade, diz que Paulo orou pedindo a bênção de Deus. Está lá no capítulo 27, verso 35. Depois que a tempestade passou, Paulo orou para que Deus curasse um homem enfermo. Está lá no capítulo 28, verso 8. Ou seja, em quase todos os capítulos do livro de Atos, nós encontramos alguma referência à oração. E esse livro deixa claro que algo sempre acontece quando o povo de Deus ora. Na verdade, a oração ela é um escudo para a alma, ela é um sacrifício para Deus e ela é um flagelo para Satanás. Chegamos então no verso 15. Chegamos no verso 15 e do verso 15 ao 26, aí sim temos a substituição de Judas. Ok? Nós temos a substituição de Judas do verso 15 até o 26, fechando o livro.